Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências da vida e a morte. Irmãos, nesse blog diário, eu queria falar isso, mas ele vai minguando até o fim desse tempo, no governo, que estabelece uma ordem pela falsidade, sendo o próprio Jesus. E hoje nós vamos falar de comportamento, ok? Sempre no mesmo gráfico, Glória e Cristo. Glória e Cristo, ok? Esse lado, como já tenho dito, ele está vazio. Nossos corpos passou para cá por Cristo e nós se tornando ressuscitado, certo? Ressurreto, como que vocês quiserem entender. E nesse ressurreto, nossos corpos, ele se divide em corpo e espírito. Ok? Como já tenho dito, esse espírito, ele vai se dividir em atos conscientes e atos inconscientes. Um gráfico mais ou menos para a gente compreender cada situação, ok? Quando a gente falamos em atos inconscientes, nós expressamos aqui por debaixo diabos, ok? Diabos o corpo divide em diabo, ato inconsciente, irmãos, pensa nisso, na situação que ela esteja inconsciente, diabos e demônios. Diabos e demônios, ok? O espírito, quando ele tem consciência, ele volta para trás para formar a palavra da vida no corpo. A palavra da vida, como eu tenho dito, é a verdade na presença do corpo, nada mais. Você gostando ou não, você não é obrigado a aceitar as pessoas corruptas, nem propagar a corrupção delas. Você simplesmente tem que focar no seu corpo e no que você quer, certo? Mais para frente vamos falar sobre o interesse do corpo, ou interesses que muitas das vezes eles não podem se aplicar à vida do outro, ao espaço do corpo do outro, tá bom? Então, entendendo aqui, ele se divide em diabos e demônios, quer dizer, atos inconscientes, e aqui ele também pode ser ato inconsciente, porém, existe uma espécie de demônios inconscientes. Eles também podem se inverter, entende isso? Eles também podem aqui. Essa também ele pode se inverter. Ele pode inverter. Nessa situação, os demônios ele vai tentar possuir o corpo do outro, tirando a liberdade do outro, sacrificando, Ele sai com seu espírito inconsciente, volta para aqui no seu corpo e começa
a querer governar o corpo do outro. Fala assim, você tem que fazer isso, você tem que... Irmão, isso não existe. Cada pessoa tem que expressar dentro do seu espaço, dentro do seu corpo, o que você quer, sem interferir no espaço do outro, ok? Essa situação, ela pode entrar, como também pode sair. Quando ele entra aqui, esse demônio está aqui no corpo, e sendo ele inconsciente, ele vai provocar prejuízos para as pessoas em quem vocês estão relacionando no dia a dia, seja no casamento ou com seus filhos. Irmão, isso não dá certo. Você sempre tem que respeitar o espaço do outro para ele se expressar da forma que ele queira, para você não causar um conflito. E quando esses demônios ele se torna um governante, ele se torna um ditador. Ele vai ditar regras para estabelecer uma ordem, ok? Isso não dá certo, tá? Nessa situação, né? Nessa mesma situação, ela pode ficar aqui consciente. Esse tipo de situação aqui, muitas das vezes, ele pode ser uma situação nociva, mas essa situação de baixo aqui, ela já vai se tornar maldosas, entende? A questão do espírito, do ato consciente e do inconsciente, existem espécies de colonizadores que são conscientes. Por exemplo, hoje em dia as posturas políticas, né, muitas das vezes ele tende a justificar esses tipos de pessoas dentro da sociedade. Ele tem que justificar isso, já que eles não podem interferir diretamente na vida das pessoas, entende? Então ele tem que resgatar essa situação para ele representar esses pecados sociais, digamos assim, antissocialismo. E como que eles fazem isso? Mesmo porque para a pessoa ela formar a palavra da vida, ela tem que ser consciente. Muitas das vezes que vai para fora do corpo, ela não vai mais pertencer a gente, vai pertencer ou interesses, sendo ela social ou um interesse pessoal, entende isso? E esses interesses pessoal, quando ele volta para dentro, essa situação ela tem que se tornar um trabalhador para justificar a sua vida social. Ela tem que trabalhar sem afetar, sem querer roubar dos outros, sem querer matar, para adquirir os bens social. Ele tem que se tornar um trabalhador da forma digna e honesta. E é dessa forma que funciona. Existe atos consciente que propaga um sistema político. Existe atos inconsciente que propaga os interesses da nossa vida própria, querendo tomar, às vezes, a liberdade de expressão de outros corpos, ok? E o nosso comportamento, ele é dividido em diabos e demônios, certo? Essa formação, ela é menos maliciosa, mas essa formação, né, que representando aqui no lugar do corpo, ela vai se tornar mais perigosa socialmente, porque você vai querer mudar as formas que os outros pensam com o ato de ditar regras para outras pessoas viver. Isso não dá certo, ok? Essa situação aqui, ela volta para cá, ela, né, muitas das vezes com o espírito inconsciente, ela volta para cá para fazer, pedir sacrifício, ato satanismo, né? Como vier a acontecer com Jesus e Emanuel, né? Esses tipos de demônios, essas espécies de demônios, são ditadores
sociais. Eles ditam regras para as pessoas viverem. Tudo que tiver na expressão visual, eles vão criar ideologia para atormentar a inconsciência das pessoas, a falta do conhecimento, ok? Essa situação, né, aqui, ela pode dar certo com essa situação quando ele é ato consciente. Ato consciente, ela pode dar certo aqui. Ele pode dividir em vida e palavra, certo? Ele pode dividir. Irmãos, lembra que nós não entendemos a vida social dos políticos, a gente só entendemos o que ele faz, a sua arte, só entendemos a arte dele, mesmo porque a vida dele não interessa. Mas o que eu quero dizer? A maioria dos diabos, eles querem ser representados por um poder, por uma imagem de corpo. Isso não vai dar certo. Cada corpo deve a sua consciência própria. Como você pode cobrar alguma coisa de um homem comum, simples, imagem? Ele vai estar na sua casa para determinar o que você deve ou não fazer com seus filhos, com sua mulher ou seus comportamentos. Irmão, quando você dá crédito a uns demônios, você perde os seus direitos de viver pacificamente. Como você vai dizer, você vai transferir a sua responsabilidade social para um corpo simples. Isso não dá certo, nunca você vai ter consciência. Você tem que trabalhar o seu corpo, a sua palavra, dividir, tentar fazer a recepção daquilo que vai ser bom para você socialmente, ok? E dessa forma que funciona, ok? Então, continuando essa parte, né? O que provocou o antissocialismo sempre começa há 2 milênios atrás, nessa noite milenar que nós estamos vivendo, né? Já tenho dito isso no diário, no blog diário anterior, né? Vocês devem conferir cada situação para a gente estar entendendo esse tipo de informação. Elas são novas, né? Não é coisa bendita, mas o que eu quero que vocês entendam, né? 2 milênios antissocialismo, tá? De antissocialismo, antissocial. Nós estamos vivendo. Desde quando Jesus matou Emanuel e governou no lugar de Emanuel. Ele simplesmente veio aqui. Então, ele era uma espécie de ditadores, e tudo que caía na expressão visual, ele transformava em sinal da morte para as pessoas. Porque ele veio para cá, essa situação, aqui nessa situação, no milênio sexto para o milênio sétimo, né, dentro de Cristo, aqui também nasceu, né, para todos os corpos, o ato consciente e o ato inconsciente. As pessoas que sabiam e aquelas que não sabiam dessa situação, ok? Então, 2 milênios, né, de reinado de Jesus, o antissocialismo, né? No livro de Daniel fala que o governo de Deus, de Cristo, foi passado ao medo e à peste, que gerava inconsciência nos corpos por falta do conhecimento. Essa situação, ela provocou uma rebelião entre os corpos, entende isso? E essa rebelião, ela causou um grande prejuízo social. Hoje em dia, os poderes estão representados pelo sistema político, e quem é o governo nessas condições são eu, você,
cada corpo social, entende? Só que quando você traz os seus interesses para dentro do corpo, relacionando outras pessoas sem ser o seu trabalho, você já começa a provocar o ato de demônio, que a expressão, ela vai dizer domínio, nada mais que isso, vai dizer domínio. O domínio, hora nenhuma, vai ser bom para ninguém, porque quando a gente se trata de amor, ela vai explicar a harmonia entre dois corpos, entendendo? Dois corpos conscientes. Porém, hoje em dia é bom vocês entenderem isso. As pessoas vão para a internet para aproveitar da inconsciência das pessoas e tomar dela o tempo e transformar esse tempo em renda, em dinheiro, né? E muitas das vezes ele escolhe uma informação falsa e propaga isso diante da inconsciência das pessoas, aproveitando essas conflitos social das pessoas, tirando proveito, assim, as pessoas não sabem, elas vão engolir qualquer coisa, e exato, né? Às vezes nós passamos muitos tempos nas redes sociais e só enriquecendo as pessoas, nós ficamos pobres, né? Por exemplo, porque vocês poderiam colocar o seu espírito para trabalhar para você, no seu corpo, no seu espaço, você buscar conhecimento, né? Fazer um trabalho que representa o seu esforço dentro do seu espaço, sem invadir a privacidade do outro. Aí nós escolhemos cuidar da vida do outro. E essa situação, ela vai, na hora que você dá o seu tempo para o outro, ela vai voltar para você em um reflexo negativo. E você vai começar a blasfemar contra Deus por isso. Porque fulano pode e eu não posso? Porque você não trabalha. Você fica cuidando da vida dos outros e não cuida da sua vida. Você tem que cuidar do seu corpo para que ele habita em um espaço saudável, sem interferir na vida do outro. Só daí então você pode relacionar outro corpo em harmonia. Então você vai saber que os seus interesses devem ser produzidos com trabalho e não olhando para os outros, vendo o que o outro faz. Você tem que fazer, você tem que ter uma ação, você tem que agir. Você tem que colocar esse cara, digamos, preguiçoso para trabalhar. E só então vocês terão o resultado honesto, digno de respeito social, ok? E nesse tempo que você estiver trabalhando, adquirindo conhecimento, você vai compreender que tudo vai depender de cada um de nós, né? Não adianta você tentar, às vezes, transferir o seu poder de ser alguém para uma imagem, como eu tenho dito, para um político, para uma mãe, para um pai ou para qualquer outra pessoa. Você tem que se responsabilizar pelos seus direitos sociais. Os seus direitos sociais, ele explica o trabalho social, nada mais. Porque o mundo está assim. Você não é o mundo. Você é simples, um corpo simples de entendimento simples. É o que vocês têm que entender, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências sobre a vida e a morte.